Senhor presidente, senador Jorge Viana, também quero aqui demonstrar a minha solidariedade aos dois senadores do Amapá, Randolph e João Capiberibe, dois grandes senadores que muito honram o povo do Amapá e o povo brasileiro. Saiba, queridos senadores, que aqui há um reconhecimento do sério trabalho, da conduta digna de cada um de vocês. Então, quero aqui registrar nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito à conduta de vocês como senadores da República do nosso país. Senhor presidente, eu queria também aqui falar sobre o plano que foi divulgado semana passada pela presidenta Dilma, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec, que representa uma nova e moderna política de Estado em defesa do consumidor brasileiro, voltado para a regulamentação e modernização das relações de consumo no país. O plano tem os objetivos de engajar os ministérios em uma política favorável à defesa do consumidor, fortalecer a legislação, premiar boas práticas e, primordialmente, punir práticas abusivas de fabricantes, prestadores de serviços, lojas e empresários. Atento ao setor de telefonia, campeão de reclamações nos juizados especiais de todo o país, o plano também deverá regulamentar as relações entre as operadoras de telefonia e os milhões de consumidores brasileiros. A medida que, embora ultra necessária, já passou do tempo de ser adotada. No mês passado, em apenas 10 dias, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, multou 5 vezes a operadora Oi por infração ao Plano Geral de Metas para Universalização. No despacho da agência reguladora, o principal motivo é o descumprimento de metas de qualidade na prestação dos serviços, especialmente na telefonia fixa. Somadas as multas aplicadas pela Anatel às empresas Telemar Norte, Leste, Brasil Telecom, integrantes do grupo chegam a 96 milhões. As filiais da Telemar Norte e Leste punidas foram as do Estado do Rio de Janeiro, Amapá e Bahia. Da Brasil Telecom, as filiais punidas são de Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. O norte do país, onde reside quase 15 milhões de habitantes, é hoje a região que tem a menor densidade de banda larga no Brasil. Naquela região, há estados que, podemos dizer, vivem uma situação de plena exclusão digital. Cito claramente Roraima, o meu estado, onde os consumidores sofrem com a má qualidade dos serviços de telefonia fixa e móvel prestados à população. Desde que me tornei senadora aqui, uma de minhas primeiras providências foi pedir ao Ministério das Comunicações a inclusão dos estados da Amazônia como prioridade no Plano Nacional de Banda Larga. Compromisso que, aliás, foi firmado na mesma Comissão de Ciência e Tecnologia deste Senado pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Em Roraima, não bastasse a luta que tivemos de travar para conseguir incluir o nosso estado no Plano Nacional de Banda Larga, a população consumidora dos serviços de telefonia fixa e móvel sofre tanto com a má qualidade dos serviços prestados como com os preços neles praticados. A Oi, operadora que utiliza a rede de fibra óticas da Eletronorte entre Santa Helena, na Venezuela, e Boa Vista, a nossa capital, para ofertar banda larga em nosso estado, explora o serviço de internet banda larga em condições de monopólio. Nesta condição, a operadora aplica valores abusivos. Não foi por menos que a Anatel manteve multa de 10 milhões aplicados à Oi pela venda casada de planos de internet com outro serviço de telefonia. A análise feita pelo conselheiro Marcelo Bechara e disponível no site da Anatel mostra de forma documentada que os preços cobrados pela Oi para planos que se limitam à internet são mais caros que os praticados nos chamados combos. Este, infelizmente, não é um caso isolado no Estado. O Ministério Público Federal em Roraima também ingressou com pedido para que a Justiça Federal reconsiderasse decisão que indeferiu o pedido de liminar em uma ação civil pública ajuizada contra a operadora. Conforme constatou o Ministério Público, a precariedade do serviço de banda larga em Roraima deve-se exclusivamente a decisões empresariais da Oi.
Todo esse estado de deficiências na expansão do Plano Nacional de Banda Larga, particularmente na região norte, é do conhecimento das autoridades que lidam com esta área. Eu mesmo tenho denunciado nesta tribuna o sofrimento por que passam milhões de consumidores daquela região, apesar de todas as iniciativas do governo federal para implantar este plano no país. Esta operadora que na nossa região cobra tão alto por tão pouco, igualmente não cumpre com contratos assinados e muito menos se mostra preocupada em oferecer um serviço amplo e de melhor qualidade para a população. Em Boa Vista, por exemplo, o pacote de 600 kilobits por segundo custa R$ 39,90. O de 1 mega custa R$ 54,90, mais caro do que em qualquer estado do nosso país. Já o de 5 megas é de R$ 89,90. Trata-se de um valor bem acima do que foi combinado por meio do Plano Nacional de Banda Larga, que seria de R$ 35,00, sem isenção do ICMS, por 1 megabyte. Como já denunciei aqui, objetivando atender o mercado de Manaus, a operadora fez entendimentos com a Eletronorte para usar as fibras óticas da linha de Guri da Venezuela até Boa Vista. O mesmo não foi feito com relação ao público consumidor de Roraima. Há algum tempo, embora a Oi tenha anunciado a ampliação dos serviços com mais estruturas para cobrir os 15 municípios de Roraima, ainda assim, em todo o estado, apenas 5 municípios têm acesso à banda larga. Mesmo assim, de forma precária, com preços altos e cobertura deficitária. Segundo a Telebrás, a previsão do Plano Nacional de Banda Larga para 2012 era de que apenas a capital seria incluída. E por meio da Oi, somente os municípios de Mucajaí e de Caracaraí seriam incluídos. Rorainópolis, o segundo maior município do estado, é o único que estava no Plano Nacional de Banda Larga em 2011. E a previsão de meta é de apenas 2 municípios a mais, um pela Telebrás e 2 pela Oi. Em 2009, havia em Roraima 2,4 portas de internet banda larga. Em 2011, este número passou para 13 mil. E a meta para 2012, muito tímida, era de apenas 7 mil portas de acesso à internet. Somente na capital Boa Vista, há 70 mil domicílios, localizados em mais de 50 bairros. E, de acordo com a previsão da operadora Oi, haveria a expansão de apenas mais 7 mil portas de banda larga em 2012. Senhor presidente, vale destacar que formalizei junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de informações acerca dos financiamentos e incentivos recebidos pela Oi, suas subsidiárias e coligadas, diretamente no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Com base na Lei de Transparência, o Ministério me encaminhou nota do BNDES que mostra que esta operadora recebeu cerca de 9,5 bilhões que garantiam, entre outras, a expansão de infraestrutura de rede e de tecnologia da informação, assim como a expansão e atualização tecnológica da rede de telecomunicações fixa, programadas e, enfim, para melhorar os serviços prestados. O PROCON de Roraima, que diariamente recebe em média 50 reclamações de consumidores, revelou que 30% de todas as reclamações feitas ao órgão estadual referem-se a queixas de consumidores que tiveram problemas com a má prestação de serviços nas empresas de telefonia que operam no estado. De acordo com a Promotoria do Consumidor de Roraima, as telefônicas também lideram a lista de reclamações feitas no Ministério Público. Tanto no PROCON como na promotoria, as telefônicas são seguidas pelas empresas do sistema financeiro e de cartão de crédito, assim como bancos e financiadoras. É neste cenário, senhor presidente, de práticas abusivas que a medida do governo federal de criar o Plano Nacional de Defesa do Consumidor poderá servir de alívio à angústia de uma região de consumidores brasileiros. Este, como sabemos, sem ter como resolver problemas na compra de produtos e serviços por meio de órgãos de defesa do consumidor, terminam por recorrer à justiça. A decisão de adotar um plano nacional para garantir os direitos dos consumidores é uma das mais importantes iniciativas do governo no sentido de proteger a cidadania dos consumidores, melhorando as relações entre o comércio e a clientela.
E olha que esta clientela não é pequena. Estudo do IPEA e do Conselho Nacional de Justiça revelam que no ano passado chegou a 567.487 o total de processos registrados somente nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Amapá por consumidores que recorreram aos juizados especiais civis, comumente chamado de juizado de pequenas causas. Senhor presidente, queria só mais um tempinho para concluir. A escolha do estudo por estes 3 estados da federação se deveu ao fato de serem eles os que mostraram que a maior parte das ações registradas está relacionadas ao direito do consumidor. Mas mesmo significando muito alto, o número de processos acima referidos não reflete a real demanda dos consumidores brasileiros que são lesados a todo minuto em seus direitos. Em muitos casos, ainda que a decisão seja favorável aos consumidores, a indenização não cobre os danos emocionais, morais e financeiros sofridos pelos envolvidos. Fato é que a maioria dos consumidores, em vez de fazer valer seus direitos, acaba sempre por arcar com o prejuízo causados por práticas danosas do comércio. O Plano Nacional lançado semana passada tem também a relevante iniciativa de reforçar e apoiar estruturas que já atuam na proteção do consumidor, como é o caso dos PROCONs, que poderão determinar medidas corretivas, restituições de cobranças indevidas e devolução de produtos. A apresentação, em forma de uma política de Estado, de medidas dirigidas à proteção de milhares de consumidores brasileiros, existe uma forte parceria do Poder Executivo com o Legislativo e o Judiciário. O projeto, senhor presidente, tem também a finalidade de reforçar o papel dos quase 700 PROCONs existentes em 292 municípios do país e que podem, entre outras sanções, aplicar de forma tranquila advertências, cassações de licenças, fechamento de estabelecimentos e até aplicar multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Este projeto também visa tornar mais rígidas a fiscalização sobre as empresas que abusam dos seus clientes e aumentam a multa por desrespeito aos direitos do consumidor. Concluindo, senhor presidente, a intenção do governo é reduzir significativamente os conflitos nos judiciários e estimular o mercado a melhorar os serviços prestados às clientelas de áreas como a telefonia fixa e móvel, os bancos comerciais, os serviços de cartão de crédito e a área financeira. No dia dedicado ao consumidor, a presidenta Dilma também assinou mais 2 decretos. Um que cria a Câmara Nacional de Relações de Consumo e outro que regulamenta o comércio eletrônico no Código de Defesa do Consumidor. Faz-se necessário, portanto, para concluir, que os 3 poderes constituídos se unam e priorizem uma pauta que diga respeito à proteção dos direitos de praticamente toda a população brasileira. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.